O que é uma bruxa? Ou melhor, quem é uma bruxa? São mulheres que fizeram pactos demoníacos, curandeiras esquecidas pela história, ou ainda praticantes de religiões neopagãs ou de ordens iniciáticas dos dias de hoje. São tantas as definições possíveis, mas uma coisa parece certa: a bruxa sempre foi uma figura feminina cercada de poder e mistério. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a professora Gisele Gelassic e este é o canal A Bruxa de Mil Faces. Aqui falamos de história, ocultismo e do poder simbólico da bruxa como ferramenta crítica de empoderamento e de autoconhecimento. Hoje vamos analisar o que a história tem a dizer sobre as bruxas, de onde vêm suas múltiplas imagens, por que elas continuam tão presentes em nossa cultura e, principalmente, por que falar na história das bruxas pode nos ajudar a compreender a própria história das mulheres. A bruxa atravessa séculos, histórias, culturas e ainda hoje nos inspira. E é justamente essa multiplicidade que a torna tão fascinante. Curioso é que, em grande medida, falar de bruxas é falar de mulheres, mulheres reais, que viveram em suas comunidades praticando os saberes de cura e espiritualidade, mas também de mulheres imaginadas, projetadas pelo medo social ou ainda idealizadas pela literatura ou pelas artes. Isso significa que o que chamamos de bruxa, hoje, é uma construção bem complexa, um mosaico de muitas camadas históricas e simbólicas. A palavra reúne em um mesmo imaginário mulheres reais, como curandeiras, parteiras, herveiras e benzedeiras, figuras literárias e mitológicas, como Circe e Hecate, e ainda estereótipos criados por séculos de perseguições religiosas e morais. O problema é que muitas vezes se mistura a sacerdotisa neolítica, a camponesa medieval, a feiticeira renascentista, a mística do século XIX, e todas passam a habitar um mesmo corpo simbólico. E essa fusão pode até ser interessante, mas ela é também perigosa, porque ela apaga as diferenças históricas, sociais e culturais que moldaram cada uma dessas figuras. Ou seja, a mulher acusada de bruxaria na Europa do século XVI não é a mesma que pratica magia natural hoje. A bruxa dos Andes, a mulher sábia inglesa e a sacerdotisa wicana moderna compartilham algo sagrado, o poder feminino, mas vêm de mundos distintos, com cosmologias e linguagens diferentes. Quando colocamos todas essas mulheres sob o mesmo rótulo, corremos o risco de romantizar o passado e despolitizar o presente. A bruxa medieval não era uma feminista oculta, nem uma sacerdotisa da deusa. Ela era muitas vezes uma mulher comum, vivendo entre crenças, medos e injustiças da sua época. A magia, assim como a história, precisa de contexto. E talvez o maior gesto de respeito com as mulheres que vieram antes de nós seja compreender onde elas existiram, como viveram, em que elas acreditavam e por que foram silenciadas. E isso não diminui a força da bruxa contemporânea, muito pelo contrário. Ela nos devolve a consciência de que, ao evocar essas figuras, não estamos repetindo o passado, mas criando um novo arquétipo, com autonomia e lucidez. Ou seja, a bruxa é resultado de um longo processo de transformação simbólica. Ela é, ao mesmo tempo, real e imaginária. É a mulher concreta que usava ervas para curar e o símbolo criado para controlá-la. É uma mistura de medo, poder e desejo. Por isso, quando falamos da bruxa, falamos de uma imagem em disputa, aquela que foi construída para ser temida, mas que hoje foi recuperada como símbolo de força, sabedoria e resistência, quando a história fala sobre a bruxa. Entender que a palavra bruxa é composta por uma multiplicidade de significados é fundamental, porque resgatar a figura da bruxa é também resgatar as vozes das mulheres que a história muitas vezes esqueceu. É olhar para o passado e perceber que o que chamavam de feitiço muitas vezes era apenas o poder de existir fora das regras impostas. A história oficial se recusou durante muito tempo a reconhecer a importância da figura da bruxa,
Historiadores, especialmente aqueles alinhados a uma visão excessivamente racionalista ou materialista, classificaram a crença em bruxas como um resquício de tempos atrasados, um sinal da credulidade das pessoas rústicas ou ignorantes de antigamente. Dentro dessa lógica, a história foi pensada como uma marcha inevitável rumo ao progresso, do irracional ao racional, do obscurantismo à luz da razão. E nesse movimento, tudo aquilo que não cabia nesse ideal de progresso foi colocado às margens, como algo sem importância. E aí cabiam as crenças, os mitos, as práticas mágicas e, entre elas, a figura da bruxa. Assim, reduziu-se a bruxa a uma caricatura, uma velha corcunda, com verruga no nariz, uma ameaça infantilizada. Mas por trás dessa distorção haviam mulheres de carne e osso, curandeiras, parteiras, camponesas, viúvas, mulheres independentes, todas elas em algum momento chamadas de bruxas. Muitas foram julgadas em tribunais, condenadas em processos inquisitoriais, perseguidas por saberem demais ou por viverem fora do modelo esperado. Foi apenas recentemente que essa visão começou a ser questionada. Historiadores e historiadoras passaram a revisitar os documentos da Inquisição, os processos de feitiçaria, os registros de justiça local e até os livros ou grimórios de magia. E o que antes foi tratado como crendice popular revelou-se como um terreno fértil para entender a complexidade da experiência das pessoas e principalmente das mulheres na história, suas dores, seus saberes e suas resistências. Antes de prosseguirmos, uma nota importante. Nós, historiadores, chamamos de fontes ou documentos históricos todas as produções feitas pelas pessoas ao longo do tempo, sejam elas em textos, em imagens ou de qualquer outra forma. Agora sim, continuando. Autores como Jules Michelet, ainda no século XIX, já haviam registrado que por trás da bruxa havia uma história social de dor e resistência. Mas foi a partir de estudos mais críticos, já no século XX e XXI, como os de Carlo Ginzburg e mais recentemente os de Silvia Federici, que compreendemos que a figura da bruxa vai muito além de uma personagem de histórias infantis ou de tempos antigos e ultrapassados. E se hoje buscamos compreender quem foram as bruxas historicamente, nos deparamos com mais um desafio. A maior parte das fontes que temos sobre elas não foi escrita por essas mulheres, mas por aqueles que as julgavam e perseguiam. Inquisidores, juízes, moralistas, teólogos produziram registros carregados de condenação, suspeita e violência. Assim, a bruxa nos chegou mais como um reflexo do medo social diante do feminino insubmisso do que como um testemunho de sua própria voz. E essa ausência não é casual. Durante séculos, a história, enquanto disciplina e narrativa oficial, privilegiou o olhar masculino, estatal e institucional. As experiências femininas foram silenciadas, reduzidas ao espaço do lar, moldadas em um feminino domesticado, que só cabia dentro das funções aceitas pelo patriarcado como mãe, esposa, guardiã do lar. Quando uma mulher escapava a essa ordem e aparecia nos documentos, quase sempre era como acusada, pecadora, louca, marginal, bruxa. Esse apagamento histórico teve consequências profundas. Mulheres que detinham saberes práticos, sejam eles médicos, agrícolas ou espirituais, foram transformadas em figuras ameaçadoras. Assim, a ideia da bruxa nasceu como um espelho das ansiedades do patriarcado, o medo da autonomia, do conhecimento e do saber feminino. Dentro desse campo, podemos ver como a construção da imagem da bruxa se enraizou em práticas reais, frequentemente ligadas a mulheres que ocupavam papéis fundamentais em suas comunidades. As já comentadas, curandeiras, parteiras, benzedeiras. Elas conheciam as plantas que curavam a febre, sabiam aliviar as dores do parto, guardavam rituais de proteção e ofereciam apoio emocional e espiritual. Esse saber transmitido de geração em geração conferia-lhes um respeito, mas também despertava desconfiança, porque era um saber que não cabia sob o controle da igreja ou do Estado. Assim, a história das bruxas é também uma história de resistência de mulheres que preservaram funções sociais e conhecimentos que escapavam à ordem patriarcal.
Mesmo que silenciadas nos documentos, muitas vezes porque eram analfabetas, elas sobreviveram na memória popular, nos segredos da cozinha e das ervas. E foi só a partir do século XIX, com o crescimento dos movimentos ocultistas e esotéricos, que muitos praticantes passaram a se autoproclamar bruxos ou herdeiros diretos de uma tradição milenar bruxística. E esse movimento começou a remodelar a imagem da bruxa, deixando-a mais sedutora e até mais positiva. Escritores, românticos, artistas e ocultistas ajudaram a compor essa nova estética. A bruxa como guardiã da natureza, sacerdotisa dos mistérios, musa da noite e do inconsciente. Mas, em busca de legitimidade, esses autores e ocultistas recorreram justamente aos mesmos documentos persecutórios, aqueles produzidos por inquisidores, teólogos e juízes, e as interpretaram de forma literal, sem o devido olhar crítico histórico. Assim, construíram narrativas que hoje a história considera frágeis, como, por exemplo, um sabá descrito como uma realidade histórica, quando sabemos hoje que era muito mais uma projeção de medos, fantasias, de confissões tiradas após muita tortura. Ou ainda a ideia de uma religião das bruxas que confundia fragmentos folclóricos com uma suposta tradição contínua e uma magia feminina romantizada que pouco dialogava com as experiências concretas das mulheres comuns da Idade Média ou da modernidade. E essa romantização não ficou só lá no século XIX, ela chegou até nós. Muito do imaginário atual sobre bruxaria, seja em filmes, livros ou até mesmo em práticas contemporâneas de espiritualidade, ainda carregam essa herança. A bruxa idealizada como uma sacerdotisa etérea, quase desvinculada das duras condições históricas em que tantas mulheres viveram, sofreram e resistiram. Assim, o resultado é duplo. De um lado, a história oficial continuou negligenciando as mulheres reais por trás do mito da bruxa, de outro, práticas modernas de magia acabaram reforçando equívocos e algumas vezes até reproduzindo estereótipos criados dentro do próprio patriarcado. Só que agora com uma roupagem mais poética e positiva. Por isso, resgatar a figura da bruxa hoje não é apenas recuperar uma imagem simbólica, é também um trabalho de crítica histórica, é recusar tanto o silêncio da historiografia tradicional quanto as simplificações de certas leituras esotéricas. É lembrar que a bruxa faz parte da história das mulheres, não só como uma personagem literária ou alvo de perseguição, mas como uma metáfora viva da rebeldia, da sabedoria popular e da resistência às estruturas de poder que tentaram controlá-la. Quais as bruxas que aparecem na história? Responder a essa pergunta é entrar num labirinto de histórias, símbolos e medos coletivos. Isso porque o conceito bruxa nunca foi fixo, ele mudou de sentido ao longo do tempo, dos séculos, refletindo não apenas as crenças de cada época, mas também as ansiedades e os preconceitos sociais. Na Grécia Antiga, por exemplo, não se usava a palavra bruxa como hoje. Aliás, essa palavra nem existia lá naquela época. Figuras da literatura grega, como Circe e Medeia, eram chamadas de fármaques, que significa mulheres das ervas, ou envenenadoras, ou goetes, que significa aquela que encanta ou enfeitiça. Ao lado delas, deusas como Hécate e Perséfone incorporavam a ligação entre o feminino, a noite e os mistérios. Enquanto isso, mulheres comuns nas aldeias e casas cuidavam da saúde com ervas, recorriam a oráculos, rezavam às divindades e guardavam amuletos de proteção. Esses gestos cotidianos hoje poderiam facilmente ser chamados de bruxaria, mas eram, na verdade, parte da vida cotidiana, comunitária e feminina. Essas figuras literárias e mitológicas nasceram do fascínio e do medo diante dessa força e desse saber feminino. Elas simbolizavam o poder de transformar, curar e também destruir, ou seja, dar e tirar a vida. São mulheres que conhecem os segredos da natureza e das paixões humanas, por isso eram simultaneamente veneradas e temidas. A literatura e o mito grego projetavam nelas o que a sociedade não podia aceitar nas mulheres gregas comuns, ou seja, a autonomia, a sexualidade, a capacidade de decisão e a magia.
Na Idade Moderna, entre os séculos XVI e XVII, foi quando ocorreu o processo conhecido como caça às bruxas. Foi a época em que o imaginário cristão associou mulheres a pactos demoníacos, voos noturnos e os sabás. Mas no cotidiano, o que havia eram curandeiras, parteiras, rezadeiras, que ajudavam nascimentos, preparavam chás, faziam bênçãos de proteção. Eram saberes indispensáveis para a vida comunitária, mas que, em um momento de crise, uma doença, uma colheita perdida, um parto mal sucedido, podiam ser rapidamente reinterpretados como sinais de feitiçaria. Ser bruxa passou a significar insubmissão. Viúvas, mulheres pobres, autônomas podiam ser acusadas. Assim, é importante notar que as fogueiras não queimaram apenas feiticeiras, mas a autonomia e os saberes femininos que escapavam da igreja e do Estado. Aqui deve-se perceber que a perseguição à bruxaria não foi apenas fruto do medo irracional, como muitas vezes se diz. Ela funcionou como um mecanismo de controle social. Muitas práticas e saberes femininos eram vistos como perigosos porque escapavam à ordem patriarcal. Curandeiras, parteiras, líderes comunitárias, ou seja, mulheres que detinham algum conhecimento sobre fertilidade, sexualidade, ervas medicinais, rituais de proteção, representavam formas de poder que não podiam ser supervisionadas pelo Estado, pela Igreja ou pela comunidade masculina dominante. Chamar essas mulheres de bruxas era uma forma de criminalizar seu conhecimento e reduzir sua influência. A acusação de bruxaria permitia que o poder estatal e religioso legitimasse intervenções violentas, enquanto normas comunitárias reforçavam a exclusão social. Em outras palavras, a bruxaria foi usada como instrumento para punir, controlar e inviabilizar práticas femininas que desafiavam hierarquias e consolidavam a autonomia. E hoje? Para muitas mulheres e dissidências, assumir-se bruxa é um ato de empoderamento. É resgatar práticas antigas, uso de ervas, conexão com os ciclos, a intuição, mas também reinventá-las a partir das demandas da atualidade e transformar em força aquilo que, por séculos, foi usado como insulto. Assim, podemos perceber que as práticas consideradas de bruxa, cuidar de partos, preparar chás, dar bênçãos, cultuar os ciclos da natureza, consultar oráculos ou simplesmente viver de modo autônomo, buscam transformar em cura aquilo que foi perseguido, deslegitimizado, odiado, demonizado e criminalizado. Por isso, pensar na bruxa historicamente é pensar em uma figura mutante, às vezes curandeira, às vezes amante do diabo, às vezes musa romântica, às vezes símbolo feminista. Ela nunca foi uma só, mas sempre esteve lá, refletindo os medos e os desejos que a sociedade projetou sobre o feminino. A bruxa como arquétipo. Mais do que uma figura fixa no tempo e no espaço, a bruxa é um arquétipo do feminino rebelde, que transcende as limitações de gênero. Isso significa que a bruxa não é apenas a mulher, mas um reflexo do feminino que não se submete às normas e que habita em todos nós. Ela é uma representação do potencial criativo, da sabedoria intuitiva, da independência e da força de resistência. Portanto, é importante entender que o arquétipo da bruxa não está restrito às mulheres cis, pois ele simboliza muito mais do que a biologia. Ele representa um princípio universal que é acessível a todas as pessoas, independente da sua identidade de gênero. Portanto, não existe uma única definição de ser bruxa. O que existe é um arquétipo mutante que atravessa épocas e culturas. Em alguns momentos, a bruxa foi aquela que cura, em outros, a que ameaça, em outros ainda, a que inspira. Ou seja, a bruxa é um símbolo em disputa. Como disse a escritora Pan Grossman, mostre-me suas bruxas e eu lhe mostrarei seus sentimentos em relação às mulheres. Ou seja, a cada época, a figura da bruxa refletiu tanto os medos sociais quanto as possibilidades de liberdade. De um lado, caricatura criada para desqualificar mulheres. De outro, um emblema de resistência, que nos ajuda a pensar o legado das mulheres que ousaram,
em diferentes épocas, desafiar normas impostas. Hoje, quando falamos de bruxas, não falamos apenas de caldeirões e feitiços. Falamos dessa memória histórica que precisa ser resgatada. Falamos de um arquétipo que continua vivo, pulsando como crítica à rebeldia e possibilidade de transformação. A bruxa é talvez o arquétipo feminino mais poderoso e subversivo da cultura ocidental. Ela não é a musa dócil, a santa obediente, muito menos a esposa resignada. A bruxa é o corpo que escapa ao controle, a voz que insiste em falar, a mulher que ousa desejar e agir por si mesma. Sua rebeldia não está apenas nas fogueiras da Inquisição, mas na recusa cotidiana em ser moldada pelo patriarcado. É a curandeira que guardava saberes da terra quando a medicina oficial era monopólio masculino. A herveira que oferecia autonomia às mulheres diante do controle de seus corpos. Na arte e na literatura, a bruxa é a musa perigosa, a que deve ser temida, mas ao mesmo tempo é a que fascina porque encarna a independência que tantas mulheres foram impedidas de viver. Por isso ela se torna um ícone de resistência, um espelho do medo que o poder tem da liberdade feminina, mas também um símbolo de como esse poder pode ser reconquistado, um símbolo feminista. Como arquétipo, a bruxa ultrapassa a história. Ela é a energia que reaparece em cada geração, lembrando-nos de que o feminino não se resume à passividade ou em aceitar modelos pré-estabelecidos pelo patriarcado. A bruxa é a rebelde que vive em toda pessoa que se recusa a aceitar papéis impostos, que escolhe reconectar-se com a intuição, com a natureza, com a sua própria voz. Hoje, ao resgatar sua figura, não falamos apenas de perseguição e dor, falamos de potência, de reconstrução, de emancipação. A bruxa nos convida a uma rebeldia que é um ato também de criação. Criar novos modos de ser, de amar, de existir no mundo. Você que chegou comigo até aqui deve estar pensando o mesmo que eu. Existe então apenas uma bruxa. Ela é um mosaico de experiências, histórias e sensibilidades. A bruxa histórica não é a mesma da literatura, nem a mesma das práticas espirituais contemporâneas. Ela é múltipla, feita de camadas de memória, medo, desejo e poder. Me diga aqui nos comentários com qual bruxa você mais se identifica. Qual bruxa ressoa mais com a sua essência? O que une todas essas faces da bruxa é o fato de que ela sempre ocupou um espaço de fronteira. Ela é a curandeira e herege, sábia e perigosa, marginalizada e inspiradora. Como poucas figuras na história, ela concentra em si as tensões entre opressão e liberdade de cada época. Por isso, pensar sobre a bruxa é também pensar sobre a história das mulheres, porque foram muitas vezes as mulheres pobres, dissidentes, insubmissas que sofreram a perseguição ou tiveram seus saberes silenciados. Ao mesmo tempo, é a mesma imagem da bruxa que nos inspira, ainda hoje, a resistir, criar e nos reconectar com o nosso lado mais rebelde. Na Bruxa de Mil Faces, olhamos para esse legado de forma crítica e sensível. Não buscamos repetir mitos nem alimentar estereótipos, mas investigar como a história, a arte e a cultura construíram a imagem da bruxa e como esse arquétipo pode ser um espelho para entendermos a nós mesmas. Aqui entendemos que ser bruxa é muito mais do que uma atividade ou uma ação, de ser quem queremos ser, aprender sem devaneios, pensar livremente, que este sim é o feitiço mais poderoso. Aqui nos bruxificamos. Recontar a história das bruxas é, portanto, recontar a história das mulheres e abrir caminhos de empoderamento e consciência para o presente. Se isso ressoa com você, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem também sente-se esse chamado. Esse é um canal novo, por isso é muito importante o apoio de vocês para que esse conhecimento chegue em mais e mais pessoas. Vamos juntas e juntos resgatar as histórias das bruxas que vieram antes de nós. Precisamos delas agora mais do que nunca.